Olá, sejam muito bem-vindos, né? Esse aqui é o nosso podcast Semeando Vidas. Hoje vai ser o nosso primeiro episódio e aqui vai ser o podcast onde a vida encontra novas chances, tá? Eu sou o Bernardo Augusto Rafael Silveira, sou aluno do 5º período de Medicina aqui da Unifip-Moc. Essa daqui é a minha colega Maria Eduarda Maia, também que é do 5º período, né, na minha sala, e nós somos os apresentadores de hoje. E hoje está aqui o nosso primeiro convidado, Dr. Valfredo, tá? Cirurgião geral, especialista de fígado, pâncreas, vias biliares e transplante de órgãos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema que salva milhares de vidas todos os anos, né? Que seria a doação de órgãos. E aí, o que é doar órgãos? E nós vamos desvendar alguns mitos e realidades sobre essa temática. Queria agradecer aqui, né, já a presença do Dr. Valfredo, entregar aqui um presente para ele, aí? Tá? É isso, obrigado. E aí, Dr. Valfredo, se você quiser falar um pouco sobre, né, o seu currículo, sobre quem você é, né, para a gente dar início aqui. Obrigado, adorei o presente, viu? Esse é o tipo de presente que você tem que consumir em casa, dentro do banheiro, com a porta trancada e a luz apagada e o espelho quebrado para você não dividir com ninguém. Porque você não tem nem seu reflexo lá para você poder correr o risco de dividir. Obrigado, viu? Chocolate realmente é difícil imaginar alguém que não gosta. Primeiramente, queria agradecer Eduardo e Bernardo pelo convite, pela possibilidade de estar aqui, porque assim, é muito bom você falar de um tema que você é apaixonado e uma importância também muito grande para a sociedade, você poder não só tirar dúvidas, mas também trazer a claridão, trazer a cena, a possibilidade de você desvendar alguns mistérios que podem rondar essa área, porque a área do transplante é uma área muito sensível, que ela depende muito da opinião pública para que ela ocorra de maneira séria, fluente, né? Porque envolve necessariamente a recusa ou a aceitação de um órgão no momento de dor de um familiar. Então, qualquer dúvida que uma pessoa pode ter em um momento de luto sobre a abordagem da possibilidade de doação, ela tem que ser sanada, ela tem que ser desaparecida. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver nessa área, melhor. Sem falar na importância científica também, né? Dentro do meio médico, a gente está aqui dentro da universidade, dentro da faculdade, gravando. Então, eu acho que isso aí para o conhecimento também acadêmico é muito importante. Eu sou Valfredo, filho aqui de Montes Claros, fiz minha graduação aqui na Unimontes, e aí fui para fora fazer a minha especialização, fiz residência de cirurgia geral. Durante a minha graduação, sempre fui apaixonado pela área cirúrgica, e no último ano de faculdade eu tive contato com o transplante de órgãos, que ainda era uma atividade, apesar de existir em Montes Claros já há algum tempo, mas só existia o transplante de rim. E eu tive a possibilidade de ver o que era um transplante de órgãos, que era um transplante de rim que tinha aqui. Naquele momento eu acho que foi meio que uma paixão. Para quem gosta de área cirúrgica, assistir uma cirurgia de transplante é realmente uma coisa assim, muito única. E aí, quando eu fui para fora fazer residência de cirurgia geral, eu já meio que fui com essa ideia de tentar ir na área de transplante. Aí, na minha residência lá fora, eu tive a oportunidade de conhecer a atividade transplantadora, mais abrangente, a atividade de múltiplos órgãos, de fígado, de pâncreas. Conheci um outro cirurgião lá, que é o Dr. Luiz Fernando, de Montes Claros também, que ele já era um cirurgião transplantador, já era um staff no maior centro transplantador de Minas, que era o Hospital das Clínicas. E aí, um amigo nosso em comum colocou a possibilidade da gente conhecer, porque o Luiz tinha um projeto de trazer o transplante de fígado para Montes Claros. Aí esse amigo nosso em comum falou assim, olha, tem uma pessoa, de um cirurgião que está fazendo cirurgia aí em Belo Horizonte, e que ele já falou que ele tem interesse na área transplantadora, e colocou a gente para conhecer. E quando o Luiz falou do projeto de voltar aqui, eu falei, nossa, estou no céu, né? Parece que são os pequenos milagres que acontecem no dia a dia. Eu gostar de transplante, conhecer uma outra pessoa de Montes Claros, que é transplantador e que tinha o projeto de voltar para Montes Claros. Nós voltamos para Montes Claros, fundamos o projeto aqui, e desde então a gente faz transplante de fígado. Então, em 2011 foi o primeiro transplante de fígado aqui em Montes Claros, que foi o primeiro transplante de fígado do interior de Minas. Aí, há 2 anos, a gente acrescentou o transplante de pâncreas-rim. Então, hoje, Montes Claros
faz transplante de fígado, de rim, de pâncreas e de medula, além de córnea, que também já faz há bastante tempo. Então, essa atividade transplantadora de Montes Claros não é nova e já consolidada, inclusive com números bastante significativos e expressivos aí dentro do cenário nacional, não só de quantidade, mas principalmente de qualidade. Sim, perfeito. É uma Vocês foram muito boa. pioneiros, né? E aí você teve esse encontro que foi no momento certo e com a pessoa certa, né? Montes Claros foi a primeira cidade, não só a primeira cidade do interior de Minas a fazer, mas foi a primeira cidade do interior, longe de capital, fora de um centro universitário. Porque a atividade transplantadora, ela tem que ser fomentada pelo Estado. Ela é uma política estratégica. E a maneira que o Estado tem de fomentar, de fazer a estratégia de multiplicar a atividade transplantadora é a implantação disso em centros universitários, em hospitais e escola. Mas Montes Claros bateu no peito e falou assim, não, nós vamos fazer isso fora de universidade. Nós vamos provar que isso é viável, não só do ponto de vista assistencial, mas do ponto de vista político, financeiro e tal. E provou, consolidou. Estamos aí já com quase 300 transplantes de fígado, mostrando que a atividade ela é viável, que ela pode ser multiplicada. Perfeito. Doutor Valfredo, nós vamos separar aqui, tá, em 4 blocos, né, dentro dessa temática que a gente já falou antes, né, da questão da doação de órgãos. E aí eu queria começar, né, fazendo uma pergunta que ela vai ser bem direta, bem simples, né? Seria, o que é a doação de órgãos, né? Bom, a doação de órgãos, ela é um evento médico, científico, social, que envolve a possibilidade de você retirar uma víscera ou um tecido de um paciente e implantar isso em outro paciente, de modo que essa víscera ou esse tecido, esse órgão ou esse tecido, ele ainda funcione nesse receptor. A gente divide a atividade transplantadora no Brasil em alguns tipos. Por exemplo, você tem a transplante de órgãos ou transplante de tecidos. A córnea e a medula são considerados transplantes de tecido. Rim, pâncreas, coração, pulmão, transplantes de órgãos. Ou então você pode dividir em transplante de doador cadáver ou de doador vivo. Doador cadáver, como o próprio nome já fala, é algum paciente que já morreu, ou seja, o centro da vida, por mais romântico, por mais não romântico que isso possa parecer, né? Porque a gente sempre romantiza que a vida está no coração, né? Não, a vida está no cérebro. Uma vez que tem atividade cerebral, ainda há possibilidade de vida. Com ou sem a potencialidade do uso de todo o intelecto, mas se tiver atividade cerebral, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que tenha sequelas graves, se ainda tiver atividade cerebral, ainda há vida. Uma vez que você confirmou que não tem atividade cerebral, mesmo com o coração batendo, isso é sinônimo de morte, do ponto de vista científico, cultural, religioso. E tem também o transplante doador vivo, que é quando você pode ressecar um órgão ou tecido de um doador, ele continuar vivo, obviamente, sem nenhuma depressão da qualidade e nem da quantidade de vida. A doação de órgão intervivo implica necessariamente em quem está doando não vai viver menos e nem vai viver pior. Então você retira esse órgão de um doador vivo e coloca um outro receptor que tem uma falência terminal de um órgão ou tem uma doença e essa doença está matando, por exemplo, no caso de medula. Sim. A medula desse paciente é extremamente doente, tem uma linhagem lá que está produzindo um câncer. Então, esse paciente ele não pode viver sem a medula, mas a medula dele também não está deixando ele viver. Ou então o transplante, isso é importante porque, por mais lógico que isso possa parecer, por mais óbvio que isso possa parecer, às vezes ele só fica claro quando a gente fala que nem sempre o transplante salva vidas, mas ele pode melhorar a qualidade de vida. Sim. Por exemplo, um transplante de córnea. Ele não está salvando a vida de um paciente, mas ele está melhorando a qualidade de vida porque você está promovendo que um cego enxergue. Mas, teoricamente, quem é cego, se ele não fizer o transplante, ele não vai morrer. Isso acontece, por exemplo, no rim. É lógico que tem dado científico que fala que quem faz um transplante de rim vive mais do que quem não faz transplante de rim.
Mas no caso específico do rim, existe uma terapia substitutiva para a falência do rim, que é a hemodiálise. Mas se você fizer um transplante de rim no paciente, você está tirando esse paciente dele estar ligado na máquina 3 vezes por semana. Então, a partir do momento que você desliga esse paciente da máquina, esse paciente pode trabalhar, pode viajar, pode ter uma vida normal. Né? Então, o transplante ele tem essas particularidades. Ele pode ser doador vivo, doador cadáver, ele pode ser doador transplante de órgão, transplante de tecido, ele pode salvar vidas ou ele pode melhorar a qualidade de vida. E aí tudo isso aí envolve os desdobramentos. Né? Mas uma coisa que une toda modalidade de transplante, todas, é a necessidade do órgão. Seja no doador cadáver, seja no doador vivo, a gente só tem transplante se a gente tiver doação. Se a gente tiver doação. Uma curiosidade que eu acho que cabe falar para o público não médico é que no Brasil a legislação obriga que seja doação. É o mesmo conceito que a gente faz para sangue. Não existe a possibilidade de qualquer ganho individual para um paciente que está doando, porque o conceito de doar é você dar sem receber nada em troca. E esse receber nada em troca, não estou falando só de questão financeira, não. Só de ordem financeira, de dinheiro, não. Você não pode ter nenhum benefício se você estiver doando. Por isso que há uns anos atrás a gente já viu discussão assim, olha, por mais louco que isso possa parecer hoje, atrás já houve esse tipo de discussão. Por que um preso não pode doar um rim para ele diminuir a pena dele? Isso na ideologia de hoje, isso é loucura, né? Sim. Fica parecendo assim, você vai mutilar uma pessoa se ele estiver disposto a doar parte do corpo, se ele estiver disposto a diminuir a pena dele, enfim. Mas isso no Brasil nunca cogitou, por quê? Porque o conceito foi sempre de doação, sempre. Seja doador vivo, doador cadáver. E isso até entra em contradição, né? No caso, entrando nessa lógica, e aí se for pegar, por eu ter muito dinheiro, eu posso pagar para poder que haja uma doação, então você ia acabar limitando as pessoas que realmente precisam e as pessoas que têm um poder aquisitivo maior para poder tentar ter exatamente. esse órgão. E a questão essencial de você falar assim, olha, mas por que tem que ser doação? É exatamente por causa disso, porque se não for doação, você pode impedir o acesso das pessoas a essa modalidade que pode salvar a vida dele. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu acho que vai tentar imaginar os desdobramentos que isso possa acontecer, Bernardo. Olha só, uma vez eu era fellow de transplante lá em Belo Horizonte, residente do transplante lá no Hospital das Clínicas. E aí o residente, eu como residente, eu estava lá de plantão, no serviço de transplante, no plantão você fica no hospital para tratar as intercorrências que os pacientes internados tenham lá durante o dia, tal paciente está sentindo dor, vou lá ver o que é e tal, não sei o quê, e você fica no telefone também. Por quê? Toda doação que tem, você atende e fala assim, olha, tem uma doação aqui de um fígado no tal hospital, o paciente tem o doador tem essas características, foi um acidente automobilístico, um traumatismo cranioencefálico grave, ele está tomando, não está tomando antibiótico, está tomando tais medicamentos, tem tantos dias, assim, os exames dele são esses, e rodou o ranking, e o primeiro lugar no ranking é um paciente que está listado aí para vocês. Eu estava lá no Hospital das Clínicas. Aí tudo bem. Isso só para poder explicar o que era o meu plantão lá. Aí eu estava de plantão, o telefone toca. E fala assim, olha, nós temos um doador aqui, a família já tinha até assinado o termo de doação, porque a família assinar o termo é a última etapa no processo de doação de morte encefálica, certo? A última não, a penúltima, porque a última etapa é verificar se esse paciente não tem alguma doença que possa ser transmissível pelo transplante, por exemplo, um HIV, uma doença infecciosa e tal, porque esses exames só podem ser feitos na condição de doador. Você não pode investigar um paciente se ele tem câncer, ou se ele não tem HIV, por exemplo, se esse diagnóstico de HIV não for interferir no manejo daquele paciente. Então, eu não posso pesquisar se ele tem HIV antes dele ser doador. Enfim. Aí,
A família já tinha até assinado aqui o termo, Valfredo, é um doador ideal. O doador ideal é quando ele tem uma idade abaixo de 40 anos, não tem comorbidade e os exames estão ótimos, porque é doador de tudo. Ele é doador de coração, de pulmão, de pâncreas, de rim. A família já tinha até assinado. Mas depois que eles assinaram e saíram daqui do hospital, o pai desse menino ligou e pediu para esperar, porque eles são muito religiosos e eles vão conversar com o pastor da igreja deles, porque eles querem ouvir o pastor nesse momento. Quando ele me falou isso, tudo ótimo. Por quê? Porque não tem nenhuma religião que é contra a doação de órgãos. Não tem nenhuma. Religião de origem judaica, religião de origem muçulmana, religião de descendência do cristianismo, né? Não tem. Mesmo as testemunhas de Jeová, por exemplo, que são contra a hemotransfusão, elas não são contra o transplante, nem a doação e nem ao recebimento de órgão. Quando ele me falou isso, eu falei, ótimo. Por quê? Porque você vai conversar com o pastor, então está doado. Aí o que eu fiz? Eu comecei a startar o processo de doação, que envolve o quê? Olhar quem é o primeiro receptor, chamar ele para o hospital, enquanto ele interna, fazer uns exames para poder ver se teve alguma intercorrência da última vez que ele consultou para hoje, acionar a equipe cirúrgica de captação, acionar o anestesista, reservar bloco cirúrgico. Comecei a startar o processo. Depois de um tempo, o hospital me liga. Valfredo, a família recusou a doação. Voltou atrás, declinou. Aí eu falei assim, mas não tem condição, porque se conversou com o pastor, que motivo? Aí o pastor chegou e falou o seguinte, a ideia do pastor, olha que loucura, a ideia do pastor não é o seguinte, na nossa igreja lá, a gente tem um irmão que está em diálise, e ele está precisando de um transplante de rim. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente doa todos os órgãos desse irmão nosso, os pais concordam em doar, fígado, coração, pulmão, pâncreas, córnea, mas um rim, o outro rim não precisa, um rim tem que ir para ajudar nosso irmão. Então a gente vai beneficiar 7 pacientes em troca de ajudar um irmão nosso. Não tem como. É doação, não é troca, não é escambo, não é permuta, é doação. Aí quando o agente lá falou o seguinte, olha, não pode fazer isso, porque a gente não pode furar a fila desse paciente lá do rim para poder favorecer ele em detrimento de aceitar outros órgãos. Isso é contra a lei, é uma questão moral e, mais importante, legal, uma questão ética. Então a gente não pode fazer isso. Então, se for assim, não vai doar. Por incrível que pareça, houve a recusa dessa família. Só de curiosidade para poder elucidar o que é esse processo de doação e quão sério ele é no Brasil. Já teve família, por exemplo, que quando foi abordada com relação à doação, falou assim, não, a gente doa, mas a gente precisa que ajude a gente, por exemplo, no processo de sepultamento e tal. Não tem nenhum benefício, não existe benefício, entendeu? Você não pode ter, doação. E isso é muito importante, por quê? Porque a partir do momento que é doação, você não distingue o custo daquele processo, o custo fica todo a cargo do Estado e você não distingue quem vai receber. Quem vai receber, a fila no Brasil, ela é única. O paciente pode fazer o transplante particular, ele pode fazer por convênio, pode fazer pelo SUS, mas a fila é única. E se tem uma coisa que é vigiada no Brasil, é o Sistema Nacional de Transplante. Só para você ter ideia, vocês dois são acadêmicos do 5º ano. Isso. Na hora que vocês terminarem o 12º período e obter o certificado de graduação, o diploma, vocês estão aptos a atuar em qualquer área da medicina. Vocês podem atuar em dermatologia, em radiologia, até em cirurgia. O que o Conselho Federal de Medicina não permite é que você divulgue uma especialidade que você não tenha. Então, você não pode divulgar. Se você estiver atendendo dermatologia sem ser especialista, isso não é errado. Tanto que no Brasil, nunca ninguém foi julgado por imperícia. Ninguém foi condenado por imperícia, porque, teoricamente, se você é médico, você é um perito.
Ah, mas eu estou atendendo dermatologia. É uma especialidade médica? Você é perito. Então você pode atuar. O que você não pode é falar assim, eu sou Bernardo, dermatologista. Não. Você pode colocar, eu sou Bernardo, dermatologista. Eu atendo dermatologia. Ok. Isso vale para qualquer área médica. A única exceção, transplante. Você sabe por quê? Porque para você fazer a atividade transplantadora no Brasil, você tem que provar que você tem proficiência, que você é hábil, ou seja, você tem que mandar toda a documentação da sua graduação, da sua pós-graduação. O governo vai ver se essa proficiência confere e vai te dar um certificado. Você sabe por que ele precisa te dar um certificado? Porque ele precisa saber exatamente aonde e quem faz todos os transplantes no Brasil. Porque é isso que garante clareza das informações, é isso que garante que não vai ter um transplante acontecendo lá na sua cidade, em Medina, sendo que o governo não está lá vigiando para quem que esse órgão está indo, quem está fazendo, se houve algum benefício de alguma maneira, quem doou, você entendeu? Então, Perfeito. Tudo tem que acontecer dentro da vigilância do Estado, sempre. Na atividade transplantadora é assim. Doutor Valfredo, considerando, então, tipo assim, a importância dessa doação de órgãos, né, a relevância, como você consideraria a taxa de doação aqui no Brasil e em Montes Claros? Você acha que está um número adequado? Qual seria essa taxa? Se ela estaria boa? E o que fazer também para aumentar essa doação de órgãos? Ótima pergunta, sim. A taxa de doação, de uma maneira geral, em Montes Claros, ela não é baixa. Ela é uma taxa de doação que obedece uma tendência geral do Brasil, talvez até um pouco mais baixa do que o Brasil. E eu acho que a principal política, a principal movimento que envolve a redução do número de recusa no momento de doação é o conhecimento. As pessoas só recusam a doação por desconhecimento. Qualquer argumento que você me passar que a família recusou, esse argumento ele pode ser derrubado quando você traz à luz do conhecimento. Vou te falar, por exemplo, os principais motivos de recusa familiar. Eu não vou doar porque vai retirar os órgãos e vai desconfigurar o corpo. Faz parte das obrigações da equipe transplantadora você manter a integridade estética do corpo depois da doação, certo? É considerado crime pela legislação brasileira que uma equipe transplantadora não garanta a integridade estética desse corpo. Então o corpo vai ser devolvido nas mesmas condições que ele recebeu antes da doação, beleza? Então, o medo de desconfiguração do corpo não existe. Mas e se for doar, por exemplo, o órgão torácico abdominal? Tudo bem, porque o paciente vai ser velado com roupa. Mas e se for doar córnea? Se for doar córnea, ninguém é velado de olho aberto. Então, a reconstrução do globo ocular faz parte da equipe de captação. Se você for no velamento de um corpo de quem doou todos os órgãos, inclusive córnea, e for no velamento de um corpo que não doou nenhum órgão, você não sabe qual que doou e qual que não doou, ok? Perfeito. Eu não vou doar porque eu tenho medo de que isso aí atrase o processo, ou então que esse corpo está vindo parente meu de fora, acaba que esse corpo ele pode prejudicar o velamento. Não existe isso. Pelo contrário, quando você retira os órgãos de um corpo, de um paciente em morte cerebral, você necessariamente propicia que aquele corpo ele pode ser velado por mais tempo. Por quê? Porque a deteriorização do corpo diz respeito a quê? A partir do momento que starta o processo de morte no corpo, ele entra num ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso, por exemplo, ele entra no ciclo de deteriorização daquele corpo e essa deteriorização ela ocorre de uma maneira muito importante e muito desagradável por causa da infecção, por causa da decomposição daquele corpo. E quando você tira os corpos, você para com a decomposição. Quando você tira os órgãos, você para com a decomposição. Então, um corpo que foi retirado órgãos para doação,
ele pode ser velado por muito mais tempo do que um corpo que não foi. Se vier com um argumento, por exemplo, de ordem religiosa, como eu falei, nenhuma religião é contra a doação. Então, todas as vezes que há uma recusa familiar, é por desconhecimento. Eu não condeno, de maneira nenhuma, eu não condeno uma família que recusa uma doação. Porque você calçar o sapato dos outros, né? É complicado você julgar uma pessoa que no momento de dor, você imagina uma mãe que perdeu um filho, 17 anos, por um trauma, ou seja, eu estou colocando um cenário de trauma aqui, que é quando a morte ela vem de maneira inesperada. Então, você está lá com toda uma vida construída pela frente, imaginando toda uma vida no seu filho, e chegou um momento inesperado e tirou esse filho de sua vida. Aí naquele momento, que talvez seja a maior dor que uma pessoa pode sentir, que é quando você inverte a ordem natural das coisas, quando o filho morre antes do pai, quando o neto morre antes do avô, no momento que talvez seja uma das maiores dores que a pessoa pode sentir na vida, aí você aborda com relação a doar os órgãos. A pessoa, se às vezes ela nunca tinha pensado nisso, em primeiro momento a resposta automática é não, agora eu não posso. Então, eu não condeno uma pessoa que recusa a doação, mas é preciso deixar bem claro que a recusa da doação, ela está relacionada a desconhecimento. Se essa mãe, em algum momento na vida dela, ela pensou sobre a doação, tomou conhecimento, naquele momento ela vai estar, talvez, preparada para doar. Por isso que é importante, isso tudo eu estou falando para isso, por isso que é importante política pública, de trazer conhecimento, por isso que é importante essa conversa que a gente tem no podcast, sim, porque se essa conversa nossa atingir 10 pessoas e isso aí virar 10 doadores na frente, significa que esses 10 doadores, cada um salvou 7 vidas, nós salvamos 70 pessoas. Nesse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, sim, pode salvar 70 pessoas. E por isso que é importante tudo isso e por isso que é importante a população sempre questionar. Só para você ter ideia, Bernardo, rapidinho, desculpa, às vezes eu fico empolgado demais. Perfeito, eu só queria pontuar nessa questão que você falou, dessa, né, de tratar com as pessoas, e é por isso que é importante a gente ter certo tipo de protocolo e ter uma sensibilização, né, dessas, sim, pessoas, porque, igual você falou, imagine nesse contexto, uma mãe que perdeu um filho numa situação de trauma, né, de algum acidente, e aí como é que você vai abordar, né, essa mãe? Então você tem que ter uma sensibilização, você tem que ter uma sensibilidade, né? Além da sensibilidade, você tem que seguir certo tipo de protocolo, porque isso vai ser importante. A maneira como você aborda, né, essa pessoa é muito importante. Às vezes você não pode ser uma pessoa muito ríspida ou grosseira. É óbvio que a gente não deve ser nem ríspido nem grosseiro com qualquer tipo de cenário, pessoa, né? Com qualquer cenário, qualquer tipo de ser humano. Mas nesse cenário, acho que é de suma importância a gente ter essa sensibilização, né? Essa sensibilidade. E isso, é isso que eu falei de calçar o sapato. Porque, sim, assim, quem trabalha com doação de órgãos, quem trabalha com transplante de órgãos, tá do lado de cá do balcão. Aí ele enxerga a dor de quem está recebendo, de quem está precisando de um órgão. Então, você imagina, você vê um paciente que está internado no hospital, em cima do fio da navalha, entre a vida e a morte. Se esse paciente ele descompensar amanhã, se ele pegar uma garganta, se tiver uma garganta inflamada, uma faringe amigdalite, tiver que tomar um antibiótico, se ele tiver com isso falência hepática, esse antibiótico é demais para o fígado dele, ele morre. Aí aparece um doador. Aí, essa pessoa que mexe com transplante de órgãos, ela está do lado de cá do balcão enxergando o doador, o receptor. Se nesse momento, por exemplo, ele não tiver a visão de colocar o sapato da mãe desse menino que morreu e abordar ela com a possibilidade de doação e enxergar que essa mãe está no momento mais doloroso da vida dela, uma palavra errada acaba com tudo. Aí, o que o Brasil faz, o que o mundo faz com relação a isso? Quem trabalha com atividade transplantadora não pode participar desse processo aqui de doação. Não pode participar. Aí tem uma equipe que, no Brasil, essa equipe ela faz parte de uma organização governamental que é chamada de OPO, Organização de Procura de Órgãos. Essa equipe é uma equipe multidisciplinar, que tem não só médico, mas assistente social, psicólogo. Essa equipe ela é treinada
ela recebe conhecimento técnico, recebe conhecimento psicológico, conhecimento, enfim, para poder ter a capacidade técnica e capacidade psicológica, sensitiva, isso que você falou, para poder abordar a mãe nesse momento, para a mãe poder, eu estou falando mãe aqui, mas pode ser esposa, marido, pai, avô, para poder abordar esse parente para falar assim, olha, eu entendo a sua dor, eu não imagino o que você pode estar dentro do seu coração agora e realmente eu sinto muito pela sua perda, mas é importante que nesse momento eu traga para você a informação de que você pode transformar essa dor na capacidade de salvar vidas. Por quê? Porque o corpo do seu filho, do seu esposo, sua esposa, ele ainda está com o coração batendo. Isso permite que os órgãos ainda sejam capazes de serem doados e salvar algumas pessoas que estão na fila de espera entre a vida e a morte. Entendeu? Então isso aí pode realmente ser o divisor de águas, essa capacidade de abordagem, entendeu? Além de ser uma construção também, né, Valfredo? Eu acho que, tipo assim, a gente parte que vai ter essa sensibilização no momento da dor, mas a doação de órgãos, ela tem que ser sensibilizada desde o início, né? Desde com campanhas, porque aí a mãe percebendo que, às vezes, ela já conhece o que é a doação de órgãos, que a doação de órgãos pode trazer para outras pessoas, e com a sensibilização correta, ela vai aderir a essa causa maior também. Né? Eduardo, isso é engraçado, porque assim, a gente falou lá no início, né? Não existe transplante sem doação. A doação é uma condição sine qua non. O transplante é uma consequência da doação. Aí, como precisa de doação, precisa ter o aceite da opinião pública. E muitas vezes essa questão da opinião pública, ela varia. A opinião pública, você consegue mudar a direção de pensamento de uma população. Eu falo isso porque, só de curiosidade aqui, né? Eu era, há uns anos atrás, não vai ser da época sua, vocês são muito jovens, né? Mas teve um caso no Brasil que chocou bastante, que foi um evento que teve no Rio de Janeiro. Uma menina que foi sequestrada pelo namorado. Essa menina chama Eloá. Se você der um Google aí, você vai ver esse caso. Ele foi emblemático. E ele foi emblemático por quê? Porque foi algumas horas de sequestro. Aí esse sequestro ele ficou sendo transmitido ao vivo na televisão e envolveu pessoas extremamente jovens, né? Meninos ali de 18, 19 anos, a menina e o menino, eu não lembro a certa a idade, mas eram extremamente jovens mesmo. A menina que tinha terminado com o rapaz não aceitou o término e foi para o apartamento dela, sequestrou ela com uma arma e a manteve em cativeiro, e isso todo mundo no Brasil assistindo isso em tempo real. As câmeras mostrando, olha, ali apareceu um pedacinho da cabeça dele, ele com a arma e tal, não sei o quê. E chamou muita atenção também, porque no desdobramento foi uma sucessão de erros. Não sei se não sei se eu posso falar erros, não é minha área, mas foi uma sucessão de eventos que depois não foi bem aceito pela população, de algumas atitudes que a polícia tomou. Só para você ter ideia, nessa ocasião desse sequestro dessa menina Eloá, a polícia permitiu que a melhor amiga dessa Eloá entrasse dentro do cativeiro. Por quê? Porque essa melhor amiga, ela tinha uma relação muito boa com os dois, inclusive com o menino. Então essa menina, ela se julgou capaz de tentar convencer ele, porque ela chamou a polícia e falou assim, gente, ele é muito amigo meu, ele não está bem, ele não está no momento legal da vida dele e tal, e esse término do namoro realmente foi um gatilho para que ele desorganizasse a cabeça dele e tá nisso, mas eu consigo trazer ele de volta, eu conheço ele, eu sei quais são os problemas dele, se ele vê uma pessoa em que ele confia lá dentro, ele vai voltar à realidade dele e tal. E a polícia permitiu que ela entrasse. Olha só, olhando para trás retrospectivamente, a família deu um novo refém para o sequestrador. Toda a lógica que a gente vê de que o sequestrador tem que tentar, a polícia tem que tentar rever o refém, né? Nesse caso, não, a polícia entregou mais um. Deu mais um refém. Tipo assim, olha, seu poder de barganha está muito pequeno, que você só tem uma pessoa aí, eu vou te dar mais um refém. Essa menina entrou. Quando essa menina entrou, envolveu mais algumas horas de negociação, mas o que eu quero falar é o seguinte,
ele matou as 2 meninas e suicidou. Foram 3 vítimas extremamente jovens. E o Brasil viu isso tudo ao vivo, em tempo real. Essa menina, essa Eloá, ela foi para o hospital e, como ela foi prontamente assistida, apesar de ser um traumatismo grave, porque foi um tiro na cabeça e tal, ela conseguiu... ela acabou que evoluiu para morte encefálica com viabilidade de doação, porque o coração foi batendo. E nessa ocasião, a mãe aceitou doar os órgãos. Isso, todo o Brasil viu. Deixa eu te falar um negócio. Não é maneira de falar. A gente recebia ligação de parente de paciente que estava em coma no hospital, de parente falando, olha, fulano de tal está em coma aí, se tiver possibilidade de doar... Não, coma é diferente de morte encefálica, seu parente está em coma, você pode ficar tranquilo e tal. Mas é porque, assim, o aceite de doação, ele varia muito com a opinião pública e o conhecimento faz parte disso. A gente teve novelas, por exemplo, da Globo, que abordou o transplante de órgãos e nesse momento dessa novela, por exemplo, é quando a taxa de recusa cai lá embaixo, entendeu? A sensibilidade da população frente a isso é muito importante, é a questão do conhecimento. Se a pessoa que está sendo perguntada, se ela tiver qualquer suspeita de que pode ter fraude na doação, mesmo que essa fraude não prejudique necessariamente a pessoa doa. Por exemplo, essa questão que você citou no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Um laboratório lá do Rio de Janeiro, que era responsável por fazer a pesquisa de HIV nos potenciais doadores de morte encefálica, não estava fazendo o exame. Ele soltava todos os exames como negativo e autorizava a doação de órgãos. Olha, tem um doador aqui e tal, a família aceitou doar. Aí fazia a sorologia. HIV, toxoplasmose, sífilis e tal. O que ele estava fazendo no HIV? Como o exame era um pouco mais... Ele não tinha kit, estava caro para comprar os kits, ele não fazia, soltava como negativo. Aí o que aconteceu? Apareceu um paciente com sintomas de HIV depois do transplante. Fizeram o exame, ele deu positivo. Como esse paciente ele não tinha outro comportamento de risco e tal, não tinha a possibilidade de ter contraído HIV de outra maneira, foram investigar o transplante. Aí como é que eles investigam o transplante? Todos os irmãos de órgão, o que são irmãos de órgãos? São os outros pacientes que receberam o órgão desse mesmo doador, foram investigados. Na hora que investigou os irmãos de órgãos, positivos para HIV. Aí falou, poxa vida, agora nós vamos ter que pesquisar todo mundo. Quando foi pesquisar retrospectivamente, todos os potenciais doadores que tinham feito o exame com esse laboratório, que era um laboratório contratado pelo governo, viram que boa parte deles não tinha feito o exame de HIV. Por que eu estou te falando isso? Esse prejuízo que esse crime trouxe, de não fazer o exame, isso aí é um crime, e graças, se Deus quiser, essa pessoa vai ser presa e vai pagar por isso, mas esse prejuízo, ele recaiu sobre quem recebeu os órgãos. Você concorda? Sim. Quem doou não teve prejuízo nenhum. Mas essa notícia, ela cai de uma maneira tão errada na população, ela cai de uma maneira tão impactante na população, que a taxa de recusa aumentou consideravelmente no Rio de Janeiro por causa disso. Na hora que você é abordado, se você vai doar o órgão, a pessoa chega e fala assim, não, eu não vou doar porque teve um exame de laboratório aí que soltou com HIV negativo e era positivo. Mas isso aí não vai ser problema para você, não. Vai ser problema para quem receber. Não vou doar. Por quê? Porque considera que não é uma atividade... que está sendo... séria, segura. Você entendeu? Perfeito. Loucura isso, né? Sim. Loucura. É isso. Às vezes... Mitos e verdades. Às vezes a gente que trabalha com transplante, a gente fica em cima ali do fio entre a ciência e a emoção. Toda a área médica, na verdade, é assim, não é verdade? Uhum. A gente fica ali entre a ciência e a emoção, mas na atividade transplantadora a gente conhece, às vezes, algumas histórias que envolveram doação de órgãos e tal, que é bacana. E depois, quando a gente... o meu sócio, Luiz Fernando, lá do transplante, o chefe do serviço de transplante aqui de Montes Claros, às vezes a gente fica comentando sobre essas histórias, assim, tem umas histórias hilárias, ele fala assim,
Eu não sei como é que você não escreveu um livro ainda sobre isso. Por exemplo, a gente uma vez estava em Belo Horizonte ainda, antes de mudar para Montes Claros. Só para ilustrar essas histórias hilárias que eu queria falar. Aí teve uma captação de órgãos em... deixa eu tentar lembrar aqui. Pouso Alegre. Tem uma captação de órgãos em Pouso Alegre, que é lá na divisa com São Paulo, lá no sul de Minas. Aí, Pouso Alegre, o aeroporto de Pouso Alegre não tem voo comercial. É um voo somente para avião particular. Então, ele não fica aberto 24 horas. E mesmo durante o dia, quando ele fica aberto, não tem voo comercial. Então, é um aeroporto, assim, bastante... Como é que eu vou falar? Bastante informal. Você chega lá, não tem sistema de segurança, você não precisa passar por raio-x. Aí, a gente foi lá captar em Pouso Alegre, descemos. Aí o carro lá do MG Transplante pegou a gente, levou para o hospital e tal, não sei o quê, e voltou. Na hora que voltou, já estava de noite. Aí a gente foi lá, o aeroporto fechado, trancado, com cadeado. Meu Deus do céu, e a gente aqui cheio de órgão, né? Fígado, rim e tal, não sei o que a gente vai fazer com esses órgãos aqui? O aeroporto trancado, batendo, gritando, batendo palma e tal, gente, pelo amor de Deus. Aí apareceu um segurança lá, um gordinho veio andando lá, com a calça assim no meio da bunda. Acho que ele estava assistindo algum jogo lá, bem sonolento e tal. Chegou. Aí, moço, pelo amor de Deus, achei que não tinha ninguém aqui, ajuda aí, tá? Não, vou abrir aí. Abriu o portão, super educado, abriu. E como o hospital é bem tranquilo, o aeroporto era bem tranquilo, entramos com o carro lá e tal. Só que tinha que andar um espaço entre o carro e o avião, né? Aí na hora que a gente desceu, aí a equipe da enfermagem, era uma enfermeira lá do Hospital das Clínicas, uma enfermeira mais antiga, talvez tenha sido a primeira enfermeira com especialidade em transplante de órgãos de Minas Gerais, uma das primeiras do Brasil. Aí ela foi andando assim, ela é mais de idade, mas ela foi na frente, depois eu fui andando e tal. E aí, na época, o meu chefe, que era um cirurgião mais velho, ele veio andando com o isopor do fígado. Na hora que a gente estava no avião, juro para você, do nada apareceu um cachorro que toma conta da área do aeroporto, que era o vigia do aeroporto. Meu Deus do céu. E esse cachorro apareceu de longe, latindo. Uau, uau, uau. E aí esse cirurgião era mais velho, barrigudão, velho, aquele biotipo assim, começou a correr, sabe? Aí, meu Deus do céu, esse cachorro vai vir aqui e tal. Aí a enfermeira que já estava no avião tá assim: ô, doutor, joga o fígado pra ele que ele esquece de você. Malvina, pelo amor de Deus, eu não posso perder esse fígado não. Tá. Aí nisso apareceu o segurança lá do aeroporto, foi lá, segurou o cachorro e tal, ok, deu tudo certo, sabe? Mas são algumas histórias assim que, às vezes eu conversando com o meu chefe, com o chefe aqui do serviço, Luiz Fernando, que ele fala assim: moço, você tem que escrever um livro sobre isso, não é possível, né? Com certeza, isso aí tem que ser divulgado para poder... Joga o fígado, que ele vai atrás do fígado e esquece do senhor. Abordando isso, inclusive, Valfredo, essas histórias, né? Quais foram os maiores mitos que você já presenciou em relação à doação de órgãos? Você falou que tem a questão que eles falam que vai desfigurar o corpo, né? Mas quais outros você consideraria importantes? Ah, tem muitos, não só com relação à doação, né? Sobre a desconfiguração do corpo, mas tem, por exemplo, o mito de que eu acho que isso talvez seja talvez o maior receio da pessoa quanto à possibilidade de doação é dele pensar assim: e se eu não tiver morto? Né? E se eu tiver em coma e eu for abordar minha família quanto à possibilidade da doação e eu ainda tiver a chance de voltar? E de novo, sabe qual que é o tratamento para isso? É o mesmo tratamento, é trazer conhecimento para a população. Por quê? Porque a morte encefálica é completamente diferente de coma. Completamente diferente. A morte encefálica significa que o cérebro morreu. Tanto que para você confirmar uma morte encefálica, você tem que fazer um exame que não deixa a menor sombra de dúvida que naquele cérebro não tem mais vida. Por exemplo, aqui em Montes Claros, os exames que normalmente fazem para confirmar a morte encefálica são exames que confirmam que não tem sangue no cérebro. Não existe a possibilidade de um órgão estar vivo sem sangue. Então, se não tem circulação de sangue no cérebro, morreu. Coma é quando, mesmo que aquele cérebro ele não manifeste, não exteriorize nenhum sinal de atividade cerebral,
o paciente não abra os olhos, não respire sozinho, não mexa em nenhuma parte do corpo, ou seja, é aquele paciente que está dormindo de uma maneira que não tem nada, nenhum estímulo sensorial, doloroso, que é capaz de acordar daquele sono. Isso é coma, mas ainda há possibilidade daquele cérebro voltar. Como assim há possibilidade? Fez algum exame e mostra que ainda tem um mínimo de circulação sanguínea naquele cérebro, ou fez um eletroencefalograma e mostrou que tem alguma atividade cerebral, mesmo que mínima, mesmo que seja uma atividade cerebral compatível com um sono profundo, mas tem atividade cerebral. Isso é coma. Sim. Para você fazer essa distinção, você tem que fazer exame clínico. O que é o exame clínico para a população leiga que nos escuta? É um exame médico. O médico tem que ir lá e certificar que aquele paciente realmente ele não tem nenhum estímulo que manifeste, exteriorize e esse estímulo seja proveniente do cérebro. Tem algumas manifestações, algumas coisas que a gente faz, alguns estímulos que a gente faz, que a ordem partiu do cérebro. Por exemplo, o reflexo córneo-palpebral, o reflexo oculomotor, são nervos que saem do cérebro e trazem esse reflexo para a superfície e ele saiu do cérebro. Tem outros reflexos, por exemplo, que não saem do cérebro, são reflexos, por exemplo, que a gente chama de medular, ou não saem nem do sistema nervoso. Por exemplo, o reflexo de contração intestinal, o reflexo de contração de batimento do coração, ele não sai do sistema nervoso, nem do cérebro e nem da medula. Agora, se um paciente, para confirmar, então, igual a gente estava falando, para confirmar que está em morte cerebral, tem que fazer um exame médico, clínico. Um clínico tem que ser 2 exames clínicos. O clínico tem que ir lá e confirmar que realmente não tem nenhum reflexo saindo do cérebro. Tem que fazer exames que comprovem que não tem vida no cérebro, que pode ser um exame que confirma que não tem fluxo cerebral, não tem atividade cerebral. Tem que fazer exames bioquímicos para confirmar que esse paciente não tem nenhum distúrbio metabólico que possa simular um coma. Por exemplo, se ele tiver com o sódio muito alterado, esse sódio alterado pode causar alguma desorganização cerebral que pode simular um coma. Então, se ele tiver um sódio alterado, mesmo que todos os exames confirmem que não tem atividade cerebral, não é considerado morte encefálica. Quais são os exames que confirmam a morte cerebral? O protocolo para poder confirmar a morte cerebral no Brasil é um dos protocolos mais rigorosos do mundo. Boa parte do mundo, por exemplo, não precisa ser feito 2 exames médicos. No Brasil, precisam ser feitos 2 exames médicos. O protocolo do Brasil exige que, mesmo que você confirme através de um exame que prove que não tem fluxo cerebral, ainda tem que ser feito o teste de apneia. O que é o teste de apneia? A parte mais primitiva do nosso cérebro, isso para os acadêmicos de medicina que nos escutam, a parte mais primitiva do nosso cérebro é o bulbo cerebral. É a parte mais primitiva, por quê? Porque ela é comum em todos os seres menos evoluídos que o humano na cadeia filogenética. Então, se você pegar o ser mais primitivo que tem sistema nervoso individualizado, ele tem bulbo cerebral. E qual que é a característica dessa parte primitiva do cérebro? Primeiro, ela é altamente resistente. Ela é a última parte que morre. A primeira parte que morre é a parte mais sensível do nosso cérebro, que é o telencéfalo, que é o córtex cerebral. E outra característica, além dela ser extremamente resistente, ela é responsável pelas funções básicas do nosso corpo, que é, por exemplo, a respiração. Então, o que é um teste de apneia para confirmar uma morte cerebral? Você para o respirador desse paciente, porque o paciente que está em suspeita de morte cerebral, ele está respirando pelo aparelho. Aí você desliga o respirador e você mede o aumento da concentração de CO2 no sangue. Porque o principal estimulador do centro respiratório é o acúmulo de CO2 no sangue. O CO2 ele estimula mais o centro respiratório do que a queda do oxigênio. Em termos médicos, os acadêmicos, a hipercapnia ela é mais estimulante para o centro respirador do que a hipóxia. Beleza? Aí você vai lá, desliga o respirador e fica medindo a taxa de CO2. A taxa de CO2 vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chegou num certo valor, não ativou o centro respiratório, você liga o respirador volta a ventilar os pulmões. Se não houve incursão respiratória no paciente, mesmo com essa taxa de CO2 extremamente alta, significa que não tem atividade no bulbo, que o bulbo
morreu. Se o bulbo morreu, para cima dele, telencéfalo, córtex cerebral, já foi embora bem antes. Então, para você confirmar a morte cerebral, do ponto de vista científico, para os acadêmicos, você tem que fazer vários testes funcionais, anatômicos, bioquímicos, metabólicos. Para a população leiga, não existe dúvida de que o paciente está em morte cerebral ou coma. Se houver a mínima possibilidade, olha, eu fiz um exame aqui e esse exame parece que não tem fluxo cerebral, mas apareceu um pouquinho de contraste aqui em tal área. Não é morte cerebral. Vocês entenderam? Tem que ser 100% de certeza para poder... Se não for 100%, não existe a possibilidade para a população leiga, não existe a possibilidade de morte cerebral ser confundida com coma. Não tem nenhum caso na literatura, no Brasil, de que tal paciente estava em morte cerebral e ele voltou. Pode ser que seja assim, tal paciente estava em um coma grave, considerável e irreversível e ele voltou. Isso pode ser. Mas se foi considerado coma, se ele foi considerado morte cerebral, não existe retorno da atividade cerebral depois de confirmar a morte cerebral. Entendeu? Na história, não existe isso. Sim, perfeito. Eu fechando aqui agora essa temática nossa, queria saber assim, como é ser um doador, né? Qual que é o passo a passo que é necessário para que ocorra essa doação, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente meio que já abordou, né? Mas como é que eu posso dizer? É literalmente isso, como é que seria esse passo a passo, esse protocolo para isso ocorrer? Assim, é interessante isso porque na história da atividade transplantadora no mundo, a gente passa por alguns cenários que olhando retrospectivamente, a gente viu que às vezes algumas coisas mais atrapalharam do que ajudaram. Por que eu estou falando isso com relação à sua pergunta? Porque atualmente, para ser doador no Brasil, a única coisa que você precisa fazer é informar a sua família. Por quê? Você pode deixar um documento redigido de próprio punho, assinado por você, reconhecido em cartório, de que, em caso de morte encefálica, você autoriza a doação dos seus órgãos para transplante. Você pode fazer isso. Se seu corpo tiver com morte encefálica, ainda assim vai ter que perguntar à sua família. E se sua família disser não, a vontade de sua família prevalece sobre o seu documento. Você entendeu? Então, a principal coisa que a gente tem que fazer é, a população geral, buscar conhecimento, dar um Google sobre o que é morte encefálica, que não tem como confundir com coma, o que é o processo de doação, que a fila do Brasil, a fila de transplante de órgãos no Brasil não tem como ser burlada, que a atividade transplantadora é uma atividade médica que é vigiada pela Polícia Federal, pelo Ministério da Saúde, que não tem nenhum benefício no processo de doação, e que depois que você pesquisar tudo isso, depois que você tiver conhecimento sobre tudo isso e tiver certeza de que você realmente quer doar, chama a sua família. Porque se você avisar a sua família que você é um doador, no momento da abordagem de sua família, a sua família vai querer prevalecer a sua vontade. Sim. Eu perdi meu filho, mas ele falou que queria ser um doador. Nesse momento, apesar do meu coração estar dilacerado, da minha alma estar preta, de eu estar completamente acabado nesse momento, eu não vou contra a vontade do meu parente, não vou contra a vontade do meu filho, do meu pai, da minha mãe, e vou aceitar a doação de órgãos. Sim, inclusive essa questão da família, né? Se, por exemplo, vamos dizer que vai morrer um pai, né? Ele teve 5 filhos. Se um desses 5 filhos não aceitar... 4 pode aceitar. Se um não aceitar... E é assim, olha, não precisa da assinatura dos 5. Precisa da assinatura de um filho. Mas se o agente abordar a família e um filho falar, eu assino. Se outro filho falar na sala, eu não concordo, e eu não aceito doar, mesmo que esse filho aceite, não pode doar. Não pode doar. Por quê? Na dúvida, é não. Entendeu? Sim. Então, assim, não existe transplante sem doação. E não existe doação
em um cenário de desconhecimento, em um cenário de dúvida. Então, igual eu falei para você, se essa conversa que a gente está tendo aqui de uma maneira extremamente gostosa aqui para mim, estou feliz de estar falando sobre o que eu amo, o que eu gosto. Se essa conversa que a gente está tendo aqui, se ela conseguir atingir 10 pessoas, essas 10 pessoas falarem com a família, olha, eu sou doador de órgãos, viu? Em caso de possibilidade aí, eu posso doar órgãos. Se essas 10 famílias aí tiver a possibilidade de doar, cada um doar aí 3, 4, 5, até 7 ou mais órgãos, a gente já salvou bastante vida. Já salvou bastante vida. E assim, a gente tem que lembrar que a gente nada impede, da mesma maneira, a mesma possibilidade que a gente tem de um dia a gente ser abordado com relação a ser um doador, a gente também, a vida pode nos levar por um caminho que um dia a gente pode ser um receptor. Sim, com certeza. Então, se você for contra a doação, em algum momento da vida, algum parente seu também pode precisar daquela doação, entendeu? A taxa de recusa, por exemplo, às vezes acontece, uns casos assim, o paciente ele é renal crônico, está em diálise. E aí, ele evolui para a morte cerebral. O paciente dialítico, ele tem uma possibilidade de sangramento maior do que a população normal, a população que não é dialítica. Por quê? Porque uma característica da doença insuficiência renal crônica é a discrasia sanguínea, é a dificuldade de coagulação do sangue. Porque um paciente renal crônico, as plaquetas dele funcionam pior do que o paciente que não é renal crônico. E aí, se ele tem uma possibilidade maior de sangramento, se esse sangramento acontecer dentro do cérebro, ele tem uma hemorragia intracerebral e ele pode evoluir para a morte cefálica. Então, às vezes acontece da família de um renal crônico evoluir para a morte cefálica. A taxa de recusa nesse cenário é próximo de zero. Por quê? Porque a pessoa que é renal crônica, ele sabe o valor de um órgão. Ele sabe que quando um paciente é enterrado com o coração, com o fígado, com 2 pulmões, com o pâncreas, com 2 rins que poderiam ser doados, ele está enterrando junto com aqueles órgãos ali uma chance de uma vida nova, né? Uma chance de uma vida nova. Com certeza. É meio romântico isso. Mas é verdade. É meio romântico, mas é verdade. E é bonito, igual você falou. É verdade e é bonito, né? É romântico porque, assim, você traz um cenário romântico, assim, mas é verdade, né? Você lembra de uma campanha publicitária que aquele Chiquinho Scarpa fez há um tempo atrás? Não conheço. Não? Chiquinho Scarpa eu não sei qual que é o adjetivo, qual que é a função que a gente coloca para ele, mas não sei se ele é um socialite, se ele é um... Enfim, ele é mais da minha geração, talvez por isso que você não conheça ele, mas é uma pessoa muito rica, um empresário no Brasil, e que vivia muito em coluna social e tal, não sei o quê, trabalhava muito com a imagem dele. Há uns anos atrás, se você der um Google, você vai ver isso aí. Há uns anos atrás, ele chamou a imprensa na casa dele, morava numa mansão com um jardim enorme na frente e tal. Ele chamou a imprensa toda na casa dele. Gente, vem cá que eu quero fazer uma declaração aqui para vocês. Na hora que chegou lá, não era declaração. Ele cavou um buraco no jardim da casa dele, na casa da frente, e ele tinha um Bentley, aquele carro de milionário, né? Carro que custa da ordem de milhão aí. Aí ele tinha um Bentley, ele pegou o Bentley e enterrou o Bentley fazendo como se fosse um velório, né? Com várias pessoas ali de preto e tal, e enterrou o Bentley, jogou terra, a imprensa toda filmando. E todo mundo falou assim, olha, o que é excentricidade de um rico, né? Uhum. Ele enterrou um Bentley porque ele está ali se despedindo, que talvez ele achou que o Bentley tinha um valor humano para ele, é o carro que ele tinha e tal, não sei o que, tal. Aí beleza, depois que ele fez isso, que ele foi inclusive julgado como uma pessoa excêntrica, como uma pessoa, um riquinho mimado e tal, ele falou assim, olha, você sabe por que eu fiz isso? Porque é isso aqui que acontece quando uma família recusa uma doação em um cenário de morte cefálica. Nossa. Sendo que um órgão, ele vale muito mais do que o valor financeiro desse Bentley. Ele vale uma vida. Então, toda vez que alguém recusa uma doação, está fazendo muito pior do que eu fiz. Depois dele ter sido julgado, né, falando que isso é errado, ele falou assim, então você imagina quem faz isso com um órgão que poderia salvar uma vida.
É bem pior do que isso. Foi uma peça publicitária que tapa na época... Um tapa de luva, né? Na sociedade. Na época né? Surtiu bastante efeito, entendeu? Sim. Com todas as ressalvas que isso merece, mas foi... Não, mas foi um tapa de luva, foi né? Um tapa de luva. Um tapa de luva. Bacana isso. Duda, você tem mais alguma coisa para poder perguntar para o Dr. Alfredo? Não. Então, eu acho que, né, agora falando ali diretamente para a câmera, né, se esse episódio te tocou, né, vocês que estão escutando aí, nossos telespectadores, né, converse hoje, né, com sua família, veja tudo, né, que nós conversamos aqui e tente trazer luz, né, trazer conhecimento, né, trazer luz a essa temática, para que, né, todos nós consigamos ter um maior número de doações, um maior conhecimento sobre a temática. E é isso. E aí nós vamos dizer mais sims, né, Dr. Valfredo, para outras vidas. E Deus quiser. O nome do projeto, né, nós vamos semear mais vidas, né, semeando vidas. E aí eu queria dar só uma palhinha, né, do próximo episódio. No próximo episódio nós vamos falar sobre a história de doação e transplante de órgãos no mundo, no Brasil, e em especial, né, na nossa cidade aqui, maravilhosa de Montes Claros. Verdade. Dr. Valfredo, queria agradecer aqui, né, a presença sua aqui hoje, ter tirado um tempinho para poder, né, ensinar para a gente sobre tudo, sobre essa questão da doação e do transplante de órgãos. Eu que queria agradecer a oportunidade de estar aqui, não só porque eu me sinto bem aqui, conversando sobre o que eu gosto, estar aqui na presença sua. Eu adoro o meio acadêmico, eu dou aula desde que eu voltei para Montes Claros, porque realmente a minha segunda profissão realmente é professor, né? Eu sou médico, cirurgião, mas paralelo a isso eu sou professor e adoro estar na presença de acadêmicos. Vocês podem ter certeza que eu absorvo muito mais do conhecimento e do poder dessa juventude suas do que eu consigo transmitir para vocês. E ainda mais está na possibilidade de estar aqui falando sobre um tema que eu gosto e na possibilidade de conseguir atingir mais pessoas para poder trazer conhecimento para a gente poder conseguir salvar mais vidas. Eu tenho somente um defeito, que eu sou muito educado. Toda vez que me chamar, eu tenho que ir. Então, se me chamar de novo, eu venho, viu? Pode deixar. Ainda mais que depois do presente que eu ganhei de chocolate, o único problema é que eu costumo inflacionar o mercado. Se na próxima podcast tiver um presente menor do que esse, eu vou reclamar. Faço assim, poxa. Isso aqui foi tudo graças a Duda, tá? Que lógico, maravilhosa, e a ideia dela, né? Toda tem sempre um toque feminino, tem né? sempre um toque feminino. O que seria de nós, Bernardo, se não fosse essas mulheres, né? A gente estava lascado. Obrigado, viu, Duda? Obrigado mesmo. Eu que agradeço também, Valfredo. Eu acho que, tipo assim, a gente conversar sobre isso, ainda mais com um especialista da área e que gosta tanto desse tema, é necessário. E foi uma conversa muito boa. Foi realmente uma conversa, né? Não foi algo engessado. Então, agradecer por isso. E pedir todo mundo também para seguir nossas redes sociais, né? Seguir o Semeando Vidas, seguir também o Dr. Valfredo. Dr. Valfredo Quadros. Dr. Valfredo Quadros, para que a gente possa semear vidas realmente com essa campanha nossa de doação de órgãos. É isso, então. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Um abração. Obrigado. Com Deus, viu? Até mais. Valeu.